Bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, sua escola prática para o mercado. Eu sou Fabiola Sena, uma das hosts desse podcast e cofundadora da Rede Energia. Hoje nós vamos conversar sobre o papel dos condutores, isso mesmo, aqueles das linhas de transmissão, na transição energética, mas não são condutores quaisquer, não, são condutores super tecnológicos. E quem vai bater esse papo com a gente é o Augusto Tortorella e o Celso Magalhães, que são executivos da CTC Global. Mas antes de passar a palavra para o Augusto e para o Celso se apresentarem, a gente vai passar algumas informações sobre a nossa escola. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre negócios, mercado e regulação, os segmentos de geração, comercialização, transmissão, distribuição e transição energética. A Rede possui 3 produtos de capacitação: cursos in company, cursos avulsos com experts no mercado e a assinatura anual, nossa principal capacitação. Te convidamos a seguir a Rede Energia na sua plataforma de podcast favorita e também no Instagram, LinkedIn e Telegram para acompanhar todo o nosso conteúdo gratuito. Tudo isso você encontra no site da Rede, redenergia.net. E depois desse pequeno comercial, Augusto e Celso, por favor, se apresentem e na sequência a gente já começa o nosso bate-papo. Fabiola, tudo bem? Obrigado mais uma vez pelo espaço aí, a gente da CTC, né? Então, você já apresentou, eu sou o Celso Magalhães, sou o diretor comercial aqui na CTC Global. Sou engenheiro eletricista, né? Formado em engenharia elétrica, também fiz gestão de projetos pela FGV e estou no mercado aí de energia há quase 15 anos aí, já passei por distribuidoras, né? Já passei pela CPFL, e também construtoras, né? Então, trabalhei bastante tempo aí em construtoras, com orçamento e implantação de subestações e linhas, e agora estou aí nesse novo desafio aí na CTC aí com um desenvolvimento de cabos condutores avançados aí para linhas de transmissão e distribuição também. Então, eu sou Augusto Tortorella, né? Eu sou gerente geral da CTC Global aqui no Brasil, responsável pelas operações aqui da empresa, né? Especialmente nessa questão no âmbito comercial. É, Também passei por algumas construtoras, transmissoras, né? Minha carreira começou muito com gestão de projetos, né? Então, desde o início da carreira, né? Com pouca experiência, já fui para o fogo da gestão de subestações móveis, execução de projetos também. Na época, até lembro, gestão de projetos de parques eólicos. Na época, nós estava recém superando a barreira dos 100 mega em parques eólicos. Aí estamos falando de 20 anos atrás, né? E depois também trabalhei em transmissoras, né? Antes disso, eu trabalhei na WEG, na BB, na antiga Trafo, né? Com essa parte de gestão de subestações, parques eólicos, até que eu tive o convite da CEPCOM, do Grupo Power China, para fazer a gerência técnica dos empreendimentos deles no Brasil. E de lá, eu entrei como gestor técnico, saí como diretor comercial 9 anos depois, aí, com uma experiência de empreendimentos no setor de energia e dos mais diversos tipos, né, na América Latina, né, responsável pelo setor comercial na América Latina, trabalhando com obras eólica, solar, térmica, PCH, HVDC, né, a CEPCOM Power China, ela fez algum dos trechos lá do HVDC com a State Grid. E aí até que a gente aceitou esse desafio da CTC Global e tem sido espetacular, né? Falar um pouquinho da CTC Global, como a gente vai poder falar da nossa tecnologia e hoje é muito interessante, é uma tecnologia realmente inovadora. A forma como a empresa trabalha é exemplar nisso, de buscar realmente entregar a melhor performance, o melhor produto, o melhor serviço para o seu cliente. Então realmente tem sido algo diferencial aí na carreira e que bom que a gente está aí para falar um pouquinho disso e tentar fazer o pessoal conhecer um pouquinho mais, né? Eu estou super curiosa, queria agradecer a presença de vocês e já quero começar pedindo para você explicar, afinal, o que que são esses condutores avançados? Que tecnologia é essa e o que que torna essa tecnologia tão diferente dos condutores não avançados? Claro, vamos lá, Fabiola. Então, quando começou o desenvolvimento, né, desse condutor avançado lá, nos anos 2000, né, pela CTC, foi pensado justamente em desenvolver um produto que ele fosse mais eficiente do que os condutores que já estavam no mercado, né? Então, se a gente para pensar um pouquinho,
os condutores, os ACSR, que seria aí o condutor de alma de aço, né, que a gente conhece, ele foi desenvolvido nos Estados Unidos na década de 20. Então, já está aí com 100 anos, né, já está até aposentado, né? E aí, logo depois, na década de 50, a gente teve o desenvolvimento dos condutores de liga. E aí as ligas 6201 e a 1120, né, que hoje são amplamente utilizadas aí no mercado brasileiro, principalmente na transmissão. Mas aí quando a gente olha para essas tecnologias, a tecnologia mais nova que a gente tem para condutores de linhas aéreas, ela tem 70 anos, né, que é a 1120, que a gente tem usado bastante aqui no Brasil. E aí a gente até faz um comparativo às vezes com subestações, né? Linha de transmissão parece que parou um pouquinho no tempo, porque subestação a gente teve um mundo de desenvolvimento aí tecnológico, também com a digitalização das subestações, né? E claro, a evolução dos microprocessadores. Mas a linha, a gente até, o pessoal costuma dizer de subestação, né? A linha de transmissão é estrutura, cabo, isolador e acabou, né? Então de fato, tem uma carência assim, de tecnologia nas linhas de transmissão, o que a gente sabe que consegue se extrair de melhorias hoje nas linhas é justamente na fase de projeto de engenharia, né? Mas aí utilizando as tecnologias atuais que a gente tem, né? Bom, então, vendo isso, a CTC falou, bom, vamos criar um condutor, vamos trabalhar numa solução que a gente consiga substituir, né, esses condutores convencionais, que a gente costuma dizer, né, que já estão aí no mercado, e que traga um benefício significativo para o cliente, para o operador, né? Então, aí, esse desenvolvimento ele começou com três principais pilares, né, que a gente costuma dizer, são os três principais benefícios, né? Esse foi o ponto de partida. Então, o aumento de capacidade, né, do condutor, o aumento da resistência mecânica desse condutor e a redução, a diminuição aí da resistência elétrica também, que aí, obviamente, acaba impactando aí na redução de perdas na transmissão. Então, são esses os três principais aí que governam o desenvolvimento do condutor avançado ACCC. E aí, a partir disso, criou-se o condutor com núcleo de compósito de carbono e fibra de vidro, né? E aí agregando ainda mais os fios trapezoidais. Então, o formato do fio condutor, o design dele permite que toda a seção, né, do condutor, a seção transversal, ela seja preenchida pelo alumínio, né, sem gaps ali, sem espaços entre os fios que geralmente são aí redondos, né? Então, o fio trapezoidal ele permite a gente fazer isso, preencher todo esse espaço. Então, eu tenho mais área de alumínio, né? Eu tenho mais alumínio no condutor aí, em torno de 28%, quando a gente faz um comparativo aí com o condutor de alma de aço, né? E aí é um alumínio também recosido, né? Então, a liga de alumínio ela é um pouquinho diferente, é um alumínio recosido, que permite o condutor trabalhar em altas temperaturas. Então, o condutor de alma de aço, temperatura nominal é 75 graus, né? O ACCC ele chega a 180 nominal. Então, o alumínio ele permite isso e também um alumínio com uma liga mais pura. Então, a resistência dele, a condutividade dele é melhor, né? A resistência é menor. Então, a gente tem mais alumínio e ainda uma liga mais pura. Então, a gente consegue mais capacidade de condução. E aí você vai me falar, pô, Celso, tá, mas coloquei mais alumínio no condutor, e é uma liga mais pura, e aí, tá bom, vai trabalhar em alta temperatura, o que que eu vou fazer agora? Porque senão, na hora que chegar em 180 graus, o condutor ele vai encostar lá no chão, né? A flecha do condutor, né? E com a dilatação do alumínio. E aí é onde entra o núcleo de compósito de carbono, né? Então, é um núcleo feito de 80% de fios de carbono, fios aí padrão aeronáutico, são mais de 10 mil fibras, né? Então, como se fosse um cabelinho, assim, bem fininho mesmo, né? Agrupadas ali com esse compósito. E aí a gente tem um condutor aí, na verdade, um núcleo, né, que substitui aí a alma de aço, o aço, né, que ele é 70%
mais leve que o aço e 50% mais resistente. Então, esse aumento de alumínio, desse peso também de alumínio, obviamente, ele é compensado pela leveza do núcleo. E aí a gente tem 50% maior resistência. Então, mesmo com uma alta temperatura, o condutor ele não vai ter uma dilatação térmica que tem um aumento de flecha significante na linha, né? Então, esses são os principais. E aí, com isso, a gente tem um condutor que tem o dobro de capacidade, né? Porque ele chega a 180 graus, não só em relação à temperatura, mas também a quantidade de alumínio, obviamente, né? E aí também com cerca de 30% de perdas, né, a menos também, em relação a um condutor CAA aí de mesma seção. Então, no final de toda essa receita e desse desenvolvimento aí, a gente chega nesse condutor aí, que é o condutor avançado. Tá, então, vê se eu entendi. ACCC é Alumínio Conductor Composite Core. É Exatamente, isso? Então, o exatamente. condutor é de alumínio, mas é um alumínio otimizado em relação ao convencional, e esse núcleo é que ele é diferente, ele é mais leve, porém mais resistente. Aprendi? Exatamente, é isso aí. Já pode dar aula já, Fabiola. Muito bom, excelente, ficou bem claro, gente. Muito interessante a tecnologia, porque a gente pensa muito em tecnologias com coisas dinâmicas, né? Não assim tecnologia de materiais. No final foi isso, né? Vocês realmente desenvolveram uma tecnologia de material mais inteligente e otimizada. Muito legal. Minha segunda pergunta para vocês é a seguinte: a gente sempre ouve aquele jargão, né? Sem transmissão não há transição energética, né? Hum. E a transmissão, eu estou entendendo que o grande papel de vocês é nessa questão da transmissão. Eu quero saber como que a tecnologia, a CCC, ela pode contribuir para a gente, vamos dizer, realmente deixar claro que esse jargão é verdadeiro. Não, excelente pergunta. E esse jargão a gente prega muito ele, né? Faz parte um pouco do nosso dia a dia de trabalhar isso, né? De mostrar que, de fato, a gente está aí para contribuir nessa transição energética e o condutor, ele tem muito a cara dessa necessidade bom, não só a cara, como ele já vem sendo aplicado em diversas regiões, exatamente no intuito de melhorar o grid de transmissão, expandir ele, obviamente motivado pela transição energética, pelo aumento de geração, né, tanto próximo ao ponto de conexão quanto longe, né, no caso das offshores. Então varia muito, né? Então, exatamente é aí que a gente entra e mostrar que a gente tem um condutor de alta eficiência. Inclusive, ele é um condutor certificado, né, como um condutor de eficiência, de maior eficiência energética, né? Então, a gente e o fato onde é que ele entra especialmente na questão, falando de transmissão, né? E a gente tá vendo esse movimento muito forte a nível mundial, e no Brasil já começou também, né? É o fato da possibilidade de eu poder dobrar a potência, em alguns casos até mesmo triplicar a potência de uma linha existente, né? Através de um recontoramento, né? Em alguns países a gente chama de repotenciação das linhas, né? Então, ou seja, num curto prazo de tempo, né? Eu consigo ali, vamos falar aí de 2 a 3 anos no máximo, eu consigo trabalhar dobrar ou triplicar a potência da minha linha simplesmente trocando um condutor por outro, né? Um condutor, ainda vou trabalhar com um condutor mais leve em muitos casos, sem gerar qualquer aumento, né? Sem gerar qualquer necessidade de reforço na estrutura existente. Então, eu simplesmente troco um condutor e vou triplicar ou duplicar a potência da linha, né? E isso, até então, falando de Brasil, acaba sendo uma quebra de paradigma, né? Porque até então a gente trabalhava assim, bom, aumentou a carga, construa uma linha nova, né? Então isso acaba sendo uma mudança de paradigma porque a gente começa a enxergar que tem outras possibilidades, tem outras tecnologias que permitem, obviamente, otimizar custos, né? E otimizar tempo, né? Às vezes a necessidade de aumento de carga, elas hoje, aquele planejamento que é feito, né? Não necessariamente ele acaba sendo cumprido, né? Bom, o plano decenal, né? Vamos pegar, né? E muitas vezes acaba que o aumento de carga, hoje a gente tem visto o aumento, né, exponencial das obras de geração, e aí a gente está vendo o movimento do hidrogênio vindo fortemente. Então, essa carga, data centers vindo para o Brasil também, então essa carga de demanda de energia está aumentando muito forte. Então, como é que a gente resolve isso num curto espaço de tempo? O recontoramento significa um trabalho disso. E até porque, se a gente pegar o histórico do nosso grid, né, já são, como o Celso falou, são condutores muito antigos, tecnologias muito antigas, que muitas vezes não estão ali possibilitando a eficiência ou toda a capacidade que o sistema permitiria, né?
Às vezes até linhas de transmissão a gente vê limitadas à temperatura de operação e não à capacidade do condutor. Então isso também prejudica o aumento de carga naquela linha, né? Então, então a gente isso é algo que a gente vem trabalhando muito, discutindo bastante, né? Para exatamente isso. Pô, por que que eu vou fazer uma linha de um leilão de transmissão que demora 5, 6 anos, quando eu posso em 2, 3 anos resolver o problema, né? Então a gente tem que ter um grid mais eficiente, né? Exatamente para que a gente consiga esses aumentos de cargas numa necessidade maior, né? Então é a mesma analogia que a gente faz. Né? Não adianta eu tratar a água e canalizar ela por tubulação de cobre, né? Então eu mando uma água limpa numa tubulação de cobre. É basicamente isso que a gente faz em muitos casos. Eu faço uma grande capacidade de geração, faço um enorme parque eólico e transmito por uma linha de baixa capacidade, de alta perda, né? Então, países mais populosos, eles já se atentaram a isso até muitos anos atrás, falando de 10 anos atrás, né? A gente pega países do Sudeste Asiático, como a Índia, por exemplo, lideram o uso de condutores avançados, né? Estados Unidos e Europa já se deram conta, né? Europa pela necessidade que a gente sabe, né, de aumento expressivo de demanda que eles precisam pela questão do gás e etc, né? Então, e os Estados Unidos, num processo, para vocês terem uma noção, esse ano os Estados Unidos lançou um plano de governo de um investimento superior a 330 milhões de dólares, né, para recondutoramento de mais 150 mil quilômetros de linha. Então, investindo no recondutoramento efetivo, na repotenciação de linhas, ou seja, de pegar o que eu já tenho e tornar melhor, né? Isso elimina tempo, elimina custo de novas linhas, elimina inclusive a agressividade ambiental, né? Porque de geral, né, de desmatar uma nova faixa, etc. Eu uso a mesma faixa de servidão que eu já tenho, eu ganho tempo, eu ganho custo, né? Então, assim, os países estão olhando para isso. E no Brasil, a gente é natural que as tecnologias acabam chegando um pouco mais tarde, a gente sabe disso, mas a gente até tem que elogiar o trabalho da EPE, né? A EPE tem se atentado muito para isso, né? E vem entendendo e estudando isso. Assim, é bem legal de ver que eles estão estudando isso, entendendo que os recontoramentos, sim, podem ser essenciais para a expansão do grid, né? Coisa que até pouco tempo atrás não era tão, né? É isso muito, vamos fazer uma linha nova, né? E não, o pessoal está olhando para esse processo de repotenciação e acredito que o Brasil aí, nos próximos anos, vai liderar esse processo na América do Sul, né, sendo referência na questão dos recontoramentos. A gente está vendo bem esse movimento aí, é bem legal. E é aí que a gente entra, tentar fazer o pessoal entender que eu tenho possibilidades no recontoramento, seja na transmissão, ou seja porque eu quero gerar uma planta nova, a minha linha que eu quero, a subestação que eu quero conectar não tem capacidade, então eu vou recontorar ela, trazer capacidade para esse meu ponto de conexão e aí poder gerar mais fácil, mais ou Muito menos. interessante, Augusto. Nossa, foi bem claro que você falou. E você falou 150 mil quilômetros nos Estados Unidos, é praticamente o nosso sistema de transmissão brasileiro, que deve estar aí entre os 170 mil, alguma coisinha, um Por pouquinho aí, mais. É. 180 mil, mais ou menos, né? 170. Então, realmente é impressionante, né? É praticamente um Brasil sendo recondutorado dentro dos Estados Unidos. É impressionante isso. Até na semana passada eu participei da semana de inovação, na verdade foi a semana regulatória do INS, não foi de inovação, a inovação foi outra, da Celeste, que eu também participei. E lá na semana da regulação a gente ainda comentou sobre como o nosso sistema de transmissão realmente tem muitas estruturas já antigas, né? E que a gente precisaria passar por uma modernização e pelo que vocês estão falando, uma saída muito interessante é você justamente reaproveitar toda essa estrutura que já existe e otimizar essa estrutura, né? Fazendo essa troca. Muito legal, muito legal. E aí, Exatamente. pegando esse gancho, eu queria saber o seguinte: perdas elétricas. Vocês comentaram, passando as perdas, né? Que aparentemente é um condutor que tem menos perda. E a gente, esse é um problema também aqui do Brasil, né? A nossa geração centralizada, ela está cada vez sendo expandida mais longe do centro de carga. O nosso centro de carga é no Sudeste e a maior parte da expansão está acontecendo no Nordeste. Todo mundo sabe disso, né? Então, se a Exato. gente olhar o percentual de perdas brasileiro, ele vem aumentando significativamente nos anos recentes, por conta dessa, até também as hidrelétricas mais recentes, né, das últimas décadas aí também foram construídas longe, né? Então, a pergunta que vem é: vocês têm algum número, alguma coisa que possa trazer aqui para elucidar um pouco como que esses condutores melhoram essa questão das perdas? Sim, e faz muito sentido, né? O fato a concepção mecânica do condutor, né? A forma como ele é, a tecnologia, é exatamente buscando essa redução de perda, onde, né, seja num caso de recontoramento, seja um caso de uma linha nova com o condutor ACCC,
ele permite essa redução de perda em todos os sentidos. Então, bom, se a gente olhar para o que a gente tem hoje, né, hoje a ANEEL, no relatório dela, né, ela entre rede básica e distribuição, né, hoje o nosso grid perde aí na casa de 160 terawatt-hora, foi o número para 2023, né? Então, nós estamos falando aí de quase 2 Itaipus por ano em perdas elétricas. Claro que quando a gente fala de distribuição, engloba a questão das perdas não técnicas, que aí tem um outro viés. Se a gente olhar só para as perdas técnicas, nós estamos aí entre rede básica e distribuição, aí quase 1,5 Itaipu, né? Ainda assim é um número muito grande, né? Isso significa um custo aí de 12 bilhões ano para o país. Se a gente conseguisse reduzir 10% dessas perdas, vamos ser pessimistas, né? Nós estaremos falando de uma economia de 1,2 bilhões. Então, assim, são números que a gente, né, joga para cima e são enormes, né? Então, o fato da gente trabalhar a redução, se eu pensar que eu posso trocar um condutor por outro e reduzir 30% da perda naquela linha, especialmente casos de hidrelétricas que têm vários problemas, né? Longe do centro de carga, são linhas antigas, né? As que não são alimentadas em HVDC, né, como é o caso, são linhas antigas e trabalham com condutores antigos, com altas perdas, né? Então a gente enxerga muito isso, né? Essa possibilidade de melhorar a perda. Às vezes, caso de geração também, linhas novas, às vezes a gente vê clientes se debatendo para buscar aquela placa solar de maior eficiência, né? Gastando ali, aumentando o seu investimento em muito para conseguir 0,0 alguma coisa de eficiência e esquece que eu tenho um funil, que é a linha de transmissão, que se eu diminuir 0,5% daquela perda na linha de transmissão, eu resolvo todo o meu problema da placa solar ou da eficiência de um transformador, né, com um custo absurdamente inferior, né? Então, obviamente que o ideal é que a gente trabalhasse em todos os sentidos para ter um grid de menor perda, né? Mas eu digo que o quanto a linha é importante, o quanto o sistema de transmissão é importante para a gente reduzir perda. Então, quando a gente fala de transição energética, mais uma vez, é importante a gente olhar. É importante a gente olhar para linhas de transmissão, para as redes, de uma forma de redução de perda, né? A gente não pode perder 2 Itaipus por ano, né? Por melhor que seja a nossa eficiência no sistema, né? É um número muito grande. Interessante, Augusto. Aí eu queria fazer uma pergunta que eu não sei se é uma boa pergunta, né? Mas vamos lá. A Uhum. gente falou aqui em diminuir perda, por conta de você estar trazendo mais eficiência para essas linhas. São linhas mais inteligentes, mais tecnológicas. A gente pode dizer, já que a gente está falando de transição energética nesse meio do caminho, aí a gente pode falar que a emissão de CO2 também fica reduzida por conta desse tipo de tecnologia? Ou Com é demais certeza. falar? Não, a analogia é perfeita, com certeza, porque hoje as medições de consumo de tonelada de CO2, elas são aliadas ao quilowatt-hora, né? Inclusive tem dados da própria OMS, né, que monitoram isso. Então hoje no Brasil até alguns números se confundem, mas a gente tem despacho federal que define para tantos megawatt-hora são 437 quilos, para 1 megawatt 470 quilos, desculpe, de CO2. Então alguns outros documentos falam de um número diferente. Ou seja, o consumo de energia está aliado à economia de CO2, né? Então se eu consumir menos, eu vou economizar CO2. Isso, a energia está vinculada a isso, seja qual for a fonte, né? Obviamente que a fonte limpa, ela, na essência dela, não vou consumir CO2, né? Mas o consumidor final, né, está consumindo mais energia, ele de alguma forma, toda a cadeia dele, ele está produzindo, ele está emitindo CO2, né? Então, quando eu reduzo a perda, né, hoje se a gente pegar os números de 2023, né, nós estamos falando um total de emissões relacionadas às perdas de energia aí na casa de 57 milhões de toneladas de CO2. Então esse número já existe, né? Seria o equivalente, praticamente o equivalente a emissões de CO2 para resíduos sólidos do Brasil. Então é um número muito alto. Então tudo que eu puder reduzir de perda, eu consigo reduzir também na casa do CO2, porque ele é um cálculo que é feito a nível mundial nessa questão né, do footprint de carbono, né? O pessoal leva em conta também o gasto energético. Legal. Agora eu queria fazer uma pergunta que tem um pouco do que você comentou há pouco. Você falou de hidrogênio, data center, que são segmentos de consumo, são consumidores muito grandes. Você Uhum. falou um pouco também de usinas. A gente não falou muito de distribuidora, mas eu queria saber até que ponto essa tecnologia do ACCC
pode ser usada nesses segmentos, por exemplo, para conectar esse tipo de carga. Se vocês puderem falar também para conectar a geração, já deu para entender que sim, né? Agora, para essas Uhum. cargas, é interessante também usar esse tipo de condutor para fazer o acesso à rede básica. E também, se vocês puderem falar se isso também se aplica a offshore wind, a eólicas offshore e a HVDC. Eu queria entender, assim, qual é o cardápio de uso dessa tecnologia. Graças a Deus a gente pode dizer que o cardápio ele é o mais variado possível, né? Ele tem diversas opções, ele vai se enquadrar, né? A gente consegue enquadrar o condutor em diversas opções, seja pela necessidade de capacidade que o condutor permite, né? De um mesmo diâmetro ele permite o dobro de capacidade em relação ao condutor convencional, né? Ou seja, no mesmo diâmetro eu tenho uma redução de 30% de perdas que o condutor convencional. Então a gente utiliza isso das mais diversas e variadas formas para cada segmento, para cada tipo de projeto que a gente vai trabalhar. Quando a gente fala de distribuição e geração, a perda está diretamente no bolso, né? Na medição, no ponto de conexão, né? Então ela é monetizada de imediato ali no medidor, né? A gente consegue enxergar isso. Então, todos os projetos de geração e distribuição, quando a gente reduz perda, o payback é muito curto, né? O payback do investimento de um condutor avançado ele é muito curto. Então, a gente tem casos aí já trabalhados, inclusive a nível Brasil, né? A gente tem casos que por exemplo, a gente pega, e aí a variedade é muito grande. Por exemplo, a gente pega casos de linhas médio tamanho, vamos lá, na casa de 60 quilômetros, como linhas curtas de 2 quilômetros, por exemplo, onde eu também tenho payback. Às vezes o pessoal fica faz aquela analogia, não, mas isso só vai ser para um caso de uma linha muito grande, uma potência muito alta. E não, perda é perda, né? Então, se eu vou transmitir 100 e vou ter 10% de perda, 5% de perda, é sempre um percentual da minha potência, né? Então, esse percentual de muito, obviamente, continua sendo muito, né? Mas de pouco ele também é relevante, né? Então a gente consegue, onde eu consigo diminuir perda e ter essa medição direta, é onde a gente aplica muito bem. Então, na distribuição e geração, a gente tem números, por exemplo, casos aí a gente teve um parque eólico que a gente estudou recentemente, 400 megawatts mais ou menos, em 3 anos de payback, um aumento de TIR de 35% no investimento da linha de transmissão, né? Onde é que a gente tem? Nem a própria TIR do projeto eólico certamente era desse tamanho, né? Então, e é uma economia anual, aí estamos falando de uma casa de 4 milhões de perdas anual. Então, ou seja, ele existe, ele dá uma amplitude de possibilidades. E aí, nesse caso, até foi curioso, porque além da questão perda, ele estava sendo previsto uma fase 2 desse projeto, né? E aí o pessoal estava prevendo uma linha circuito duplo, fazer um segundo circuito para a fase de expansão. E o que a gente mostrou para eles ou seja, eu estava reduzindo a perda dele, resolvendo um problema monetário, e eu estava dizendo para eles, bom, mas eu já estou te entregando uma capacidade maior de linha. Então, quando vocês entrarem com a fase 2, você já tem o ponto de conexão pronto, só preciso ajustar as correntes dos equipamentos da subestação e nós já estamos com a própria linha que vai ser construída, circuito simples, já consegue atender a expansão futura, né? Então, isso, ou seja, a gente começa a entender um pouquinho das possibilidades que o condutor te traz, né? E quando a gente fala de perda, né, fica muito claro. Aí, quando a gente fala de performance de flecha, de tração do condutor, a gente consegue, inclusive, entrar para o lado da transmissão, né, no caso do HVDC, por exemplo, ou linhas 500 kV, 345, 230 kV da rede básica, onde a gente consegue também mostrar a questão da performance mecânica do condutor. Eu trabalho com um condutor de menor flecha. Então, nesses casos, eu vou ter uma menor flecha, eu consigo aumentar os tamanhos de vão médio da linha, ele vai ter um balanço menor, uma vibração eólica menor, eu consigo reduzir a largura de faixa. Então, a gente teve um caso agora do leilão de transmissão, onde a gente reduziu 15% da largura de faixa. Numa área urbana, a faixa de servidão é caríssima. Então, nós estamos falando só na redução da largura de faixa, praticamente se pagar o investimento, né? Então, ou seja, são situações que a gente vai criando, então eu vou aliando benefícios, né? Então, na transmissão, a perda, infelizmente, ela não é monetizada. Hoje o leilão de transmissão ainda não olha para isso, de bonificar uma transmissora que me entregue uma maior capacidade, uma menor perda. Nós estamos ainda trabalhando por baixo, né, na questão custo. A gente não está trabalhando na melhor tecnologia. Quem sabe um dia a gente chegue lá, né? Mas, então, assim, então a gente tem que buscar outros benefícios. A gente busca benefícios mecânicos, né? Que isso seria viável para a linha de transmissão, para o HVDC, como me perguntou, e para o caso de offshore, então, aí vai fazer muito sentido, né? Que aí eu coloco junto offshore e hidrogênio, né? Porque são plantas que vão estar longe também
do ponto de conexão, né? Está ali no próximo questões, zonas portuárias, né? É, então a gente consegue, nesses casos, uma transmissão de potência muito alta, né? Onde aí é que eu volto naquele percentual de muito é muito, né? Então, onde eu conseguir diminuir perda vai fazer muito sentido, além, é claro, de eu ter um condutor de maior capacidade. Então, eu vou trabalhar com condutores, muitas vezes, ou com menos condutores por fase, ou com condutores de menores diâmetros, uma otimização mecânica daquela linha de transmissão, para um condutor que eu tenho de maior capacidade. Então, eu consigo aliar diversos benefícios da nossa tecnologia, né, e atender a casos que a gente já viu que às vezes plantas de muita potência o pessoal não consegue atender com os condutores convencionais. Tem que fazer um circuito duplo ou chega na subestação e a subestação não tem capacidade de transmitir essa linha. Aí a gente trabalha o recontoramento das linhas adjacentes, né? Então nesse tipo de caso faz muito sentido. Data center tem feito muito isso. O pessoal pede conexão e a distribuidora responde, olha, eu não tenho como escoar essa energia. Então se trata de fazer o reconturamento do grid dele na sequência, né? E aí é uma questão do investimento data center, entender como a viabilidade do seu negócio, né? Então, de fato, o cardápio ele é grande e a gente faz esses estudos hoje para os clientes, né? A gente consegue mostrar para eles essa viabilidade dos negócios, né? E é muito bom. A gente começa a falar e a gente não para, mas a gente, de fato, gosta dessa tecnologia porque ela se aplica em tudo. Se aplica em tudo e é entender onde a gente consegue encaixar ela e a gente faz esse trabalho para os clientes de auxiliar nesse entendimento, né? Legal. Eu fiquei com uma dúvida aqui que a gente não organizou no script também, que é a questão da resiliência das redes, né? Que hoje em dia, por conta dos fenômenos climáticos extremos, eventos climáticos extremos, as distribuidoras estão claramente sofrendo, né? A gente vê vários casos, mas as transmissoras também não estão imunes. Até eu fiquei curiosa se de alguma forma esse condutor, por ele ser mais leve, por ele ter todo esse efeito na estrutura das torres, né? Se você, claro, está construindo do zero, né? Se ele tem ele é um pouco mais resiliente, ele se mostra, tem algum tipo de estudo desse, Augusto? A gente tem estudos de vibração eólica, né? Onde de fato o Celso explicou antes, né? O fato de eu ter menos espaços de ar, eu tenho fios trapezoidais, menos espaço no condutor, impede com que eu tenha maior passagem, né, do ar, do vento e interfira no balanço do condutor. Então, o balanço do nosso condutor ele é inferior. Então, significa que né, eu tenho um condutor um pouco mais resistente às diferenças climatológicas, além, é claro, da propriedade natural desse condutor, né, onde eu trabalhar com menores flechas, né? Então, com o aumento da temperatura nesse condutor, às vezes até caso... Bom, o condutor foi lançado na Califórnia, nossa matriz é da Califórnia. A Califórnia sofria muito com incêndios embaixo da linha, né? Então, ou seja, o incêndio embaixo da linha ia aumentando a temperatura no condutor até que ele ia cedendo e rompia, né? Então, exatamente uma das motivações do início da tecnologia foi essa, né? Eu trabalhar a resiliência, né? Ter um condutor que suporte maiores temperaturas e que até mesmo debaixo do incêndio ele eleve a sua temperatura, obviamente, acima de um limite esperado, mas que ainda assim seja mais resistente e evite o rompimento, evite um acidente maior, né? Então, por isso, uma fibra de carbono de alta capacidade e alta resistência, né? Então, ele vai trabalhar, então, ele vai ser mais resiliente na vibração eólica, ele vai naturalmente trabalhar com flechas menores, então isso me permite alturas de estruturas menores, né? Então, aquela distância, ou até mesmo evitar ter uma maior distância cabo-solo, na questão de segurança, né? Seja por questões de árvores, né? Contato com árvores ou contato com muita invasão de faixa, né, que a gente vê, né? Então ele vai ter esse trabalho e também questão de capacidade de suporte de temperatura, né? Então toda a propriedade mecânica dele permite isso, né? E a gente tem trabalhado, é um mercado que a gente está buscando, a gente criou mais recentemente, aí tem uns 2 anos, uma linha de condutores para a distribuição, de menores diâmetros, exatamente para atender esse tipo de rede que necessita uma maior resiliência, né? Então faz todo sentido. Tem Mais uma até, vez, assim, é um cardápio que a gente vai expandindo, né? tem até um caso Impressionante. aí, um curioso, né, de evento climático. A gente geralmente fala desse caso na nossa apresentação. Nos Estados Unidos, teve um evento de tornado, né? E algo se chocou com o condutor, a CCC da linha, e ele, obviamente, o alumínio, né, ele não suportou, né? E rompeu ali os tentos do alumínio, porém o núcleo ele ficou intacto. Então, assim,
mesmo depois de um evento de tornado, assim, de furacão, onde teve um choque, né, severo ali no condutor, o núcleo ele se permaneceu intacto, e aí que o Augusto comentou, evitou algum acidente maior, né? Porque se cai um condutor, a linha ela começa a ter um desbalanço, ela vai colapsar, né? E, né, até evitando um acidente maior ali, eventualmente podia ter alguma coisa embaixo da linha. Então, de fato, o núcleo, a resistência dele até, claro que a gente nunca quer que passe por um evento desse, né? Mas se acontecer, o núcleo ele tem essa característica aí, essa resiliência de suportar esse tipo de Bem estresse. lembrado. Até a gente teve uma pergunta curiosa dia desses de uma distribuidora em relação à linha de pipa, né? Que a linha fica cisalhando o condutor, né, quando tá em contato, o pessoal na área urbana, muito desse problema. E aí eles nos perguntaram, mas como o condutor de você sobrevive a isso? Não sobrevive, da mesma alumínio é alumínio, ele vai cisalhar e vai chegar um ponto que ele vai romper. Qual é a vantagem? É que o núcleo de carbono não vai, né? Então o núcleo vai segurar. E é muito semelhante ao caso que o Celso comentou aí, né? Então a camada de alumínio talvez se rompa, assim, né, como qualquer outro condutor, mas o núcleo vai sustentar e evitar um acidente maior. Interessante, gente. Nossa, eu tô bem encantada com essa tecnologia, realmente. Agora, eu Uhum. queria fazer uma pergunta também um pouco mais capciosa. Diria assim, duas dores de cabeça dos geradores. Uma é antes dele entrar, ele pergunta, tem margem de escoamento? E depois que ele entra, vou ter corte de geração, o famoso curtailment? Vocês entendem que a tecnologia, a CCC, até pelo fato dela poder trazer mais capacidade, né, olhando nessa linha da repotenciação, né, da modernização, vocês acham que realmente a tecnologia ela pode ajudar esses problemas, esses calcanhares de Aquiles aí dos geradores? Ah, com certeza. Um dos principais, né, um dos principais benefícios aí do condutor avançado é justamente a possibilidade de dobrar a capacidade da linha existente, né, como a gente já colocou em alguns pontos, né? Porque ele é mais leve mecanicamente que o condutor existente, e aí a gente consegue fazer esse recontoramento muito mais rápido do que a gente construir uma linha, né? Então, hoje a gente sabe que o curtailment, né, é o pesadelo aí, né, dos geradores, né? É um assunto muito bem abordado aí agora recentemente, pelo pessoal, só se fala nisso. E a gente vê que o curtailment ele não deve ir embora tão cedo, né, até porque tem um descasamento da expansão da transmissão com a própria construção dos parques, né, dos investimentos. Então, quando a gente fala aí no planejamento de uma linha de transmissão, entre planejamento, licitação, licenciamento, projeto, construção, isso se der tudo certo, né, não tiver nenhum embargo, a gente está falando de 4 ou 5 anos. E a construção do empreendimento de renovável geralmente tem 2 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então você já tem um descasamento natural aí, né, do grid entre construção de linhas novas, principalmente aí na rede básica, através dos leilões, né, da expansão, com a entrada dos investidores. Então, assim, é difícil acompanhar. Quando você termina uma linha, já tem 3, 4 querendo conectar, né? E aí, e ainda com esse medo aí, né, do curtailment aí de acontecer, o que é ruim porque acaba afastando o investimento, né? Então, hoje até a gente tem visto que os investidores aí, uma das principais geradoras, eles já têm se manifestado nas consultas públicas aí do Ministério de Minas e Energia, para que seja colocado no plano de outorga recapacitação, né, até duplicação de capacidade de linhas ali no eixo Nordeste, principalmente, que é o nosso maior gargalo hoje, não só para suprir uma necessidade de escoamento que tem hoje desses parques, porque até um ponto que o Augusto falou, muitos parques hoje, seja solar ou seja eólico, eles são divididos em fases, né? Então, você constrói uma fase, outra fase, já tem uma previsão de expansão. Então, não só para atender essa previsão de um parque que já está conectado no grid, mas também para possibilitar acesso de outros parques, de outros investimentos, né? E essa duplicação da capacidade da linha com o condutor avançado permite fazer isso num curto prazo. Então, entre
2, 3 anos, que é mais ou menos o prazo ali que a gente tem da implantação do empreendimento de renováveis, a gente consegue fazer isso, né? Mantendo a mesma estrutura, os mesmos isoladores, as mesmas cadeias de ancoragem, né? Só alterando ali os grampos de suspensão e ancoragem, mas as cadeias, os isoladores se mantêm os mesmos, sem reforço estrutural, né? Porque a gente sabe que o que governa aí a estrutura é o condutor, né? O peso do condutor e vento, né? O vento também. Então, sem agregar peso a mais na estrutura, no projeto existente, e também evitando até reforço de fundações, né? Dependendo, a gente vê aí que se tiver que aumentar muito a carga da estrutura em relação a peso de condutor, acaba impactando na fundação também, e às vezes nem fica viável, né? Aí você tem que construir uma linha nova que demora os 5 anos, né? Então, um recondutoramento aí no curto prazo, ele consegue atender esses empreendimentos aí de geração. A gente sabe que o curtailment não é só isso, né? Tem outros fatores também, claro, a gente não pode deixar de lado, mas esse especificamente, sim, o condutor avançado aí, ele consegue trabalhar muito bem e trazer excelentes resultados para o sistema e também aí para as geradoras. É isso mesmo. O containment é um problema multifatorial, né? Tem problema de confiabilidade, indisponibilidade, falta de demanda, né? Não adianta também um problema de excesso estrutural, mas é isso. Acho que, como um problema multifatorial, também as soluções têm que ser múltiplas, né? Então, a gente tem que usar aí vários tipos de remédios para resolver. Muito bom. Exato. Agora, gente, minha última pergunta, tá? Prometo. Tá. Eu queria saber se tem algum case, alguma coisa bacana assim para vocês compartilharem, uma curiosidade, algum caso diferente, que eu sei que vocês, né, até falaram da Califórnia, é interessante, esse caso do furacão foi um bem legal, mas são coisas assim que vocês possam trazer aqui para elucidar esse potencial, né, o quão é interessante o condutor de ACCC. Ah, legal. Eu acho que um dos principais benefícios, né? A gente fala muito em aumento da capacidade de perdas, né? Né, enfim, são os mais assim, interessantes, vamos colocar. Mas o benefício mecânico do condutor, ele é muito explorado também. Até o Augusto já falou um pouco da baixa flecha, né? Do condutor, da redução de flecha. Mas, assim, colocando em números, a flecha dele é cerca de 60% menor do que o do condutor convencional, né? Porque o condutor convencional, o alumínio, ele, conforme vai aumentando a temperatura, ele é linear, né? Então, ele vai aumentando e o cabo ele vai amolecendo, né? O pessoal, às vezes, que tem uma dúvida, é a mesma coisa, você esticar um chiclete, assim, você vai esticando, ele vai fazendo aquela barriga. Vai Aquela barriga arcando, né? Vai arcando. barrigando, é a flecha, né? É a flecha do condutor. O ACCC, conforme você aumenta a temperatura ali, cerca até 70 graus, ele tem uma dilatação muito parecida com o condutor convencional, porque é a dilatação do alumínio, né? A partir de 70 graus até 200 graus, que é a temperatura de emergência, essa variação ela para de acontecer. Então, essa curva ela praticamente vira uma reta. Então, o que a gente consegue explorar nesse tipo de benefício mecânico? Travessias, né? Travessias de rios, rodovias, até mesmo outras linhas de transmissão, né? Porque a gente sabe que tem linha que tem que atravessar por baixo, por cima, tem subestações ilhadas, né? Agora, nos últimos anos, isso tem sido abordado também nos editais para que as linhas cheguem nas subestações de maneira não impossibilitar futuras expansões, né? Ilhar a subestação. Então, a gente consegue com isso fazer longas travessias com torres menores, né? E isso tem um impacto financeiro no projeto. Então, para ter uma ideia, assim, a gente tem case na Índia, né? Uma linha de 400 kV, um vão um pouco mais de 1 quilômetro aí. Temos um outro em Moçambique, que é aí uma travessia de 1.600 metros, né? 1,6 quilômetros, aí uma travessia do rio em Moçambique. E aí, em ambos esses casos, a aplicação do ACCC conseguiu uma redução de cerca de 30% na altura das torres, né? Então, é bastante coisa. E sequer o cabo convencional ia conseguir fazer essa Não travessia, né? consegue, não Já consegue. ia ter mais isso. A gente faz a simulação do cabo convencional, ele passa dentro do rio, lá, dentro da massa aquática, ele nem chega, né? Então, e a gente fala
30% é bastante coisa, porque na altura de uma torre, ainda mais de travessia, onde você tem muitas vezes uma ação do vento maior, porque é um descampado, às vezes é uma área já próxima, né, à área marítima, litorânea, onde você está ao nível do mar, você reduz a altura da torre, você reduz o peso, obviamente, né, da estrutura, porque você tem menos aço. Você reduz a carga na fundação vertical, obviamente, mas você reduz as cargas laterais, porque você tem menos altura de ação do vento na torre, né? Então você tem menos arrancamento. Isso faz uma diferença na fundação muito grande. Até porque essas torres você já está no limite já de colocar as estruturas de travessia no limite do rio, onde é um solo alagadiço, um solo com uma baixa resistência. Você vai ter que fazer uma fundação especial ali, né, uma fundação estaqueada. Isso traz um benefício. Aqui no Brasil, agora a gente está trabalhando num projeto, inclusive é o lote 11 do leilão de 2024, né, lote 11, leilão 124, que é uma travessia aí de um pouquinho mais de 1.000 metros, são 1.030 metros. E nesse caso, quando a gente apresentou isso para projetista e também construtora do projeto, que é a Enermais, eles simularam e viram realmente o benefício de aplicar o ACCC, que reduziu em mais ou menos 20 metros nas estruturas, né? Então, quando reduziu 20 metros da estrutura, não reduziu só peso, eles recalcularam a fundação e falou, cara, faz sentido a gente fazer a travessia aqui, porque vai trazer um benefício bacana para o projeto, né? E aí, além da parte de baixa flecha também, essa questão de faixa de servidão, né? O Augusto comentou um pouquinho, a gente consegue reduzir a altura das torres, Mas reduzir a largura de é faixa, 20 metros de uma altura de... 75, né? Era uma torre de 75, foi para Então, 55. praticamente aí, um pouco menos de um terço aí. Exato. É Então, bastante. assim, são a parte mecânica do condutor, né? O Augusto falou, não, o cardápio é grande, né? A gente consegue trabalhar e vencer esses problemas, né? Muitas vezes a projetista e o cliente se depara com um problema desse, e agora o que que eu vou fazer para atravessar essa linha, isso aqui, altura, vou ter que colocar uma torre muito grande, mas eu não consigo porque não tem área, não tem espaço, vira, né, aquele problema que a gente já sabe. Mas aí o ACCC, o condutor avançado, ele consegue sim vencer esses problemas aí. Vou até dizer de maneira fácil, muitas vezes, tá? O pessoal fica surpreendido aí de como é fácil resolver esses problemas com o ACCC. Muito legal, gente. Eu adorei o bate-papo, chegou ao fim. Queria deixar já, desde já, aqui a escola de portas abertas para vocês. Agora, eu queria que você deixasse aí um recado final e principalmente aonde que a gente fica sabendo em preço, né? Porque tecnologia é maravilhosa, mas tem preço, gente. Então, o pessoal já vai deixar aí como saber o preço do ACCC. Não, legal. Não, a gente agradece aí o bate-papo, é sempre, né, gratificante a gente comentar um pouquinho e a gente fica completamente à vontade, né, para consultas, porque às vezes é muito isso, né? O pessoal vem dizer, ah, mas é muito bom, muito legal, muito bonito, mas e agora? Quanto é que custa? E a gente faz estudos de viabilidade técnica e econômica para todos os clientes, estudos gratuitos, sem custo, quantas revisões forem necessárias, é um pouco do que a CTC Global faz aqui no Brasil, né? Nós temos um time de engenharia para fazer isso, né? Então, qualquer eventualidade... Porque às vezes o pessoal chega para a gente com alguns preceitos, dá para se dizer assim, não, mas a linha é muito curta, mas a temperatura é muito baixa ou muito alta. Então, na realidade, hoje o que a gente tem visto é que cada caso é um caso e a gente consegue aplicar muitas vezes e na grande maioria deles, a gente sim demonstra a viabilidade do uso do condutor, mesmo, obviamente, com um custo superior, né? E custos que vêm baixando, né? Se a gente pegar o custo de um condutor desse há 4 anos atrás, né, com a massificação do produto, obviamente, vem baixando. A gente sempre faz a mesma analogia da lâmpada LED para a lâmpada incandescente, né? Então, pessoal, né, a lâmpada LED, quando chegou para substituir, era aquele custo altíssimo, né? Não compensava e hoje nem se comercializa mais a incandescente. Então a gente faz essa analogia. As coisas, de fato, elas têm que ir melhorando, né? A gente pega, como eu havia comentado antes, Sudeste Asiático, hoje já massificou o uso condutor avançado. Então, nos procurem, a gente está à disposição para fazer esses estudos. A gente está, né, o nosso site é ctcglobal.com. A gente também está no LinkedIn. A gente vai estar dispositor no SEND e no SNPTE, agora em 2025.
né? E precisando alguma dúvida, também te deixa o nosso e-mail aqui da região, que é o Latam, né, de Latinoamérica, latam@ctcglobal.com, né? Podem ficar à vontade para nos procurar por lá. E também a gente aqui, né? Eu e o Celso estamos direto no LinkedIn aí conversando com o pessoal, né? Quiserem mandar uma mensagem para a gente aí, será um prazer. Legal. Eu queria fazer um convite aqui, vamos ver se vocês agora não podem negar, porque o convite vai ficar aqui ao vivo. Vai ficar Rebeca, não gravado. corta essa parte, Rebeca, não corta. Vocês falaram que fazem estudos para os clientes. Seria possível vocês levarem lá na escola, explorassem uns 3 a 5 casos, assim, para os nossos Uhum. alunos entenderem aonde que realmente a conta fecha? Tá. Tá? Sem dúvida. Será o maior prazer. A gente vai mostrar. A gente tem diversos cases, a gente, né? Então, A fechou. gente, alguns deles a gente pode publicar, outros a gente tem confidencialidade, mas obviamente que a Ah, gente mas deve ter consegue. uns 5 aí que dá para mostrar para os nossos Ah, alunos, né? o Celso comentou isso da travessia, inclusive a própria Bastante. Enermais tem É. interesse, né, de Esse aí mostrar. já vamos colocar então. Já vamos colocar esse, é muito legal. A gente tem um no Uruguai agora que a gente fez um vídeo de uma travessia com drone, com tudo. Ele deve estar sendo finalizada a edição do vídeo, vai ficar bem legal também de mostrar. Legal, então já fica aí o convite para o ano que vem, porque esse ano já a escola já acho que é lá para março só, tá, gente? Não tenham pressa, Ah, o não. pessoal agora Vamos já está marcar em essa volta do conversa aí. carnaval, né? Com certeza. Vamos marcar essa conversa aí para vocês mostrarem os casos realmente por trás dos números para o pessoal entender como que isso tudo Vai é ser um bem prazer. A mais gente consegue mostrar interessante. na prática, né? É o que a gente sempre Legal. quer. É mostrar de fato o resultado na prática. A gente conversa, o pessoal fica. E aí, quando enxerga o estudo feito para o seu projeto ou para um projeto parecido com o seu, aí parece que a visão modifica, né? Então pronto, já fica o convite, não tem mais como negar, tá tudo certo, depois a gente vai marcar essa data. Obrigadão, Legal. meninos, foi ótimo. E antes de me despedir, eu vou deixar aquele recadinho final. Se você gostou desse episódio, não deixe de ouvir os outros. E para deixar as sócias da Rede Energia felizes, deixem aqui o seu 5 estrelas, seu joinha, para que esse podcast realmente possa chegar a todo mundo aí do nosso mercado de energia. Até a próxima! Valeu, obrigado. Este foi mais um episódio do Redcast, que também está disponível no YouTube e na plataforma da Red Energia. Acompanhe o Redcast na sua plataforma favorita e receba uma notificação sempre que adicionarmos um novo episódio. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e deixar um comentário ou avaliação. Até a próxima!